Encontro de bois e ursos e similares de Arco Verde e região. Uma edição especial virtual 2021, com a realização da Liga Cultural dos Bois e Similares da cidade de Arco Verde, LIC Bois, com apoio da Estação da Cultura, Museu do Boi, o primeiro de Pernambuco, e associações culturais de bois, ursos e similares. E, é claro, com apoio também da Trupe Teatral Espantalho. Esse ano, homenageando o mestre Jimmy Webb, saboreando esta edição virtual para todos, todas e todes, um bom espetáculo! Boa noite. Eu sou Everaldo Marques, sou presidente da Liga Cultural dos Bois de Arco Verde. Estamos hoje em mais uma ação de uma edição especial que intitulamos Encontro de Bois e Ursos e Similares de Arco Verde, uma edição especial remota por conta das diversos problemas encontrados durante o processo de construção desses grupos que ficaram todo o tempo sem nenhuma atividade artística, e fazer com que isso acontecesse agora seria bacana. Nós trouxemos hoje em uma roda de conversa bastante importante para o nosso segmento, bastante importante para o nosso povo, e é importante a imensidão dessas informações hoje trazida para cá. É importante também, mais ainda, saber o tanto que a gente precisa se atualizar das coisas. E uma das maiores e melhores delas é a gente procurar as funcionalidades disso. E nada melhor do que os profissionais que possam falar sobre. Nós temos em Arco Verde diversos outros artistas e personalidades com diversas outras informações. E hoje nós convidamos a Gabi, né? A Gabi, ela é travesti, ela está envolvida com diversas ações políticas desse movimento, e o tema trazido hoje é justamente o que envolve as nossas agremiações e a política dela com a questão de gênero. Muito obrigado a todos que vieram. Acho que outros virão no processo de chegada, que deixamos em aberto, Gabi, deixando claro para ti. E aí, quem não for chegando não tem problema, a gente vai conversando. O importante é a transmissão desses saberes. Sim. Tá? Muito obrigado a todos, e é com a nossa amiga Gabi. Obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer demais, Everaldo, a você e, enfim, a todos vocês que estão presentes e todos vocês que constroem essa agremiação, que é o Boi Maracatu, né? Todos vocês que estão sediando esse espaço, colaborando para que esse espaço permaneça vivo e fazendo a função dele perante a sociedade, né? Que a gente sabe que é bem difícil, inclusive de outras manifestações que acontecem chegarem até a gente, né? Então eu agradeço demais por vocês fazerem isso, por manter esse lugar vivo, por manter a história desse lugar viva na sociedade. Como o Everaldo falou, eu sou Gabi, sou Benedita, sou Passarinha, sou várias, né? Durante esse meu processo de construção de identidade e de territorialidade e de vida, né? De como eu me entendo hoje a partir nesse lugar, né? Nesse espaço. E sou artista visual, também sou brincante popular, né? Que eu começo, na verdade, a minha trajetória artística com a cultura popular. Eu nunca posso deixar de dizer de onde eu venho, né? Que é desse espaço. Comecei com o Márcio Vieira, né? O falecido, lá há um tempo atrás, junto contigo, né? Sim. Junto com o Everaldo também, né? Participando do Boi Estrelinha, do Boi Maracatu também, enfim. Sempre nesse lugar das manifestações populares de boi, né? E, enfim, tenho 27 anos, como o Everaldo colocou. Eu tenho uma identidade de gênero travesti gênero, sou negra, candomblessista, enfim, tenho atuado nesses campos de ações políticas aqui da cidade. E hoje a nossa roda primeiro eu gostaria de propor uma breve apresentação, né, da gente, para que as pessoas de casa consigam entender, né, quem somos
e o que somos nesse espaço. Então, fiquem à vontade, pode começar por onde quiser. Eu vou começar por mim, já que eu comecei, né? Eu sou Everaldo Marques, eu sou presidente da Liga Cultural dos Bois, eu sou gay e tenho, como eu falei, a maior preocupação de que todos tenham essa mesma dinâmica e conversa aberta, tranquila, e que todos possam também se espelhar em nossas ações. Sou presidente também do Boi Maracatu, onde a gente vê, quando a gente começa a enxergar, quando vejo, eu vi você com 27 anos hoje, eu disse, meu Deus, eu contribuí para isso também. E o processo de continuação é importante. E eu fico mais feliz ainda, achei um presente hoje ter escutado isso, que veio à tona a memória das coisas. Ela precisa se apresentar também. Eu sou Jana Alves, eu sou artista popular, brincante popular. Sou presidente da agremiação Boi Arco de Ouro. Também comecei lá atrás, em 2007, com o Boi Estrelinha, com o saudoso Márcio. Também com o Boi Maracatu, né? Estava sempre nessa parceria. E outros brinquedos também da cidade. E também sou homossexual, tenho 26 anos e eu acho totalmente importante, assim, essa roda, sabe? Que é meio que uma articulação também de sobrevivência, né? De como lidar com a sociedade, de como e resistir, para que isso cada vez mais fortaleça e a gente cada vez mais cresça, tanto como pessoa quanto brincante. Também candomblessista. Também sou candomblessista e juremeiro. Isso, eu também sou juremeira. Olá, telespectadores. Eu sou a Ashley Alves, sou travesti também, negra. Sou da religião de matriz africana, né, juremeiro também. E sou artista desde pequena, que eu estudava. E estou aí no campo da cultura popular, sou maquiadora, sou cabeleireira e atuo em outras diversas ações. Chique demais, ela. Meu nome é Matheus Manuel, sou artista popular também. Iniciei minha carreira artística com Boa Estrelinha, lá na cidade de Tacaimbó, com o Márcio Vieira, e atualmente sou presidente também dessa mesma instituição. Eu dei continuidade após o falecimento dele. Sou homossexual e acho importante que haja mais rodas de conversas sobre esses assuntos, o que envolva o preconceito, como a gente pode trabalhar e como a gente pode repassar para nossos pequenos, que a gente, querendo ou não, a gente é professor, a gente tem que dar continuidade e a gente vive em comunidade, então a gente tem que realmente estar seguro o que vai fazer para poder trazer uma boa expressão para a nossa cidade. Meu nome é Tiago Alves, mas também sou conhecido pelo nome de batismo e também por Everton. Tenho 19 anos, sou homossexual, mas estou me descobrindo como não binário. Sou artista popular e desde pequeno eu participo de atividades envolvendo um grupo de boi, o boi do meu irmão. E do boi? Do Boi Boiola. E voltei agora... Bem tradutor, né? Boi Boiola. Eu voltei agora a exercer as mesmas atividades e mais no Boi Maracatu, de Everaldo Marques. E acho muito importante essa roda de conversa entre pessoas de diversas identidades de gêneros, tanto pra gente, tanto no pessoal, como artístico também. E é isso. Chique demais, meu Palma pra todos, né? Obrigada. Só para situar, o título da roda de conversa, né, desse diálogo é Cultura Popular e LGBTQIA+, um passado de raízes, né? E aí entender que quando eu situo e eu coloco esse lugar do passado de raízes, a gente fala de dois lugares dessa raiz, né? Assim, tipo, um lugar que é construído a partir desse lugar da cultura popular, né? Que por vezes ela se constrói num lugar de LGBTfobia, ela se constrói num lugar de machismo, mas também se constrói a partir de outro lugar, que é também outro lugar, que é o lugar do acolhimento, do afeto, onde muitas pessoas encontram somente nesses espaços, né, oportunidades de exercer funções artísticas.
E quando eu coloco a cultura LGBTQIA+, né, é na verdade falando sobre uma cultura LGBTfóbica, né, que é uma cultura enraizada, né, a LGBTfobia é uma cultura enraizada, né, em nossa sociedade, que a gente precisa matar mesmo, né, nesse sentido, assim, de que essa árvore, ela não pode crescer, ela não pode dar frutos, ela não pode mais semear, né, ela tem que ser estacionada. Então eu queria começar com uma provocação, que é para que a gente comece a pensar que, por exemplo, muitos de nós aqui, né, muitos não, acho que todos nós aqui, que estamos aqui, que somos pessoas LGBTs, encontramos na arte, né, e sobretudo a arte popular, uma possibilidade de escape, né, assim, tipo... E eu entendo a cultura popular em minha vida, ela chegou justo nesse lugar, né? Foi a partir e na cultura popular onde eu descubro minha sexualidade, né? E minha identidade também, né? A partir de figuras, de personagens, enfim, do contato com o lugar do feminino, com o feminino. E aí eu queria entender assim melhor para que a gente converse sobre de como foi esse primeiro contato, se a gente já chega nesse lugar, nesse espaço, sendo uma pessoa LGBT, ou a gente se constrói nesse espaço, a gente se entende nesse espaço uma pessoa LGBT a partir dele, e como é esse lugar de acolhimento nesses lugares assim. Oi, Randara, pode entrar. Chegou mais uma amiga nossa. Chega e fiar. Então, é bem complexo algumas coisas, porque você falou de um formato de uma época. Eu já vi uma época anterior a isso, e tem as atuais, Boa né? noite. Você vê pela... Boa noite. Pode vir pra cá. Vem pra cá. Dá pra ti. Nós somos de épocas e situações diferentes, então, mas eu me descobri mesmo, me descobri no sentido de não ter medo. Na minha época existia, eu morava em Pesqueira, e quando eu morava lá, como é uma terra de muitas manifestações carnavalescas, e nesse período momesco, do Lira da Tarde, dos caiporas, que eu nunca ia para os caiporas, eu só via de longe, hoje é a terra dos caiporas. Mas tinha um grupo chamado Cambim das Velhas, que era um grupo, ainda existe esse grupo, mas assim, com outras pessoas nele, onde os homens se vestem de mulher, que é exatamente uma alusão feita dos negros que se vestiam de mulher para se esconder dos senhores de engenho, em um momento dos jovens negreiros também quando chegavam, porque os homens eram escravizados, então as mulheres ficavam ali. Então muitas mulheres ou já vinham nuas, porque já eram expostas, ou pegavam os homens, que era o trabalho braçal, e muitos se escondiam. E iam dançar e fazer movimentos, porque são histórias e histórias. Eu estou falando da história contada por aquele povo daquela época, que me contavam assim. Eu sei que existem outras histórias, bem mais bonitas também. E o homem tinha que se vestir de mulher. Era um vestido longo, né? A gente usava uma sandalinha de couro, e colocava um chapéu de palha, que era pintado de branco, e batom vermelho. Inclusive lá eu conheci um amigo meu que adoro, que ele é babalaô, que é Almir. E a gente se conheceu ali, naquele momento, se vestindo. O Almir já era mais novo que eu e era mais tranquilo. Ele passava o batom com uma precisão e eu morria de medo, porque eu pensava, se alguém me vê na rua com esse batom e com essa roupa, eu não estava pensando no grupo, eu estava pensando em mim. E aí quando eu via, eu perguntava a ele, você tem problema não passar batom na boca? E ele dizia, não tem problema nenhum. Ele na frente do espelho parecia que estava namorando com batom. E eu pensava na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, na minha família, no cacete que eu ia levar e mil coisas. Então eu passei o batom assim, coisa bem rápida, botei o chapéu, ficava assim, escondendo o rosto, todo mundo saía na rua dançando, no bloco, e eu também, escondidíssimo. Mas depois eu fui saltando aquilo ali, né? Eu fui entendendo. O universo artístico foi que me deu liberdade para me expressar, além da religião também. A gente falou em religiões, eu também sou juremeiro.
Então, ali eu senti isso, né? Que eu poderia ter... Eu tinha liberdade, eu tinha acolhimento ali, por ali. São os lugares, né? Os lugares que nos traz desconforto, por várias vezes são os lugares que nos mostram caminhos também, né? Assim, Exato. tipo, você se sentiu muito desconfortável em alguns momentos, mas foi a partir desse lugar que você conseguiu conduzir a tua sexualidade, né? Se Isso. perceber naquele espaço de Isso. desconforto, né? É coragem, né? Acho sim. que eu me empoderei ali. É muito importante isso. E aí, alguém quer falar A mais? Rundara que chegou pra nos apresentar, né? Se apresentar, amiga. Rundara menininha trans do interior do Pernambuco, lutando por um espaço nesse mundinho, meu Deus. Tudo isso é seu. É muito importante, eu acho que quando Rundara fala desse lugar de lutando por um espaço nesse mundo de meu Deus, né? É muito forte isso, porque... E aí, eu vou agora também trazer um outro lado desse lugar da cultura, né? Popular, enfim. Que, por vezes, também a depender da pessoa que está conduzindo o grupo, né? A gente sabe que a cultura popular ela é uma cultura, né? E junto com esse estalar de dedo, né? Com essa ancestralidade, enfim. Também vem muito da colonização branca, né? Do que chega. E aí, junto com a colonização branca, chega o machismo, chega as LGBT-fobias, enfim, chega tudo isso. E aí, muitas dessas coisas ainda hoje perpetuam nesses espaços, né? Embora, como eu digo sempre, são espaços de acolhimento, mas existem ainda muito lugares onde isso a gente ainda não conseguiu barrar, né? Existem grupos de cultura popular que só homens podem fazer coisas, tem coisas que só homens, né? E tem coisas que só mulheres, por exemplo, tipo o lugar do boi, né? O lugar da Catirina, por exemplo, no boi, né? É muito comum, pelo menos aqui em Pernambuco, e desde quando eu me envolvi, eu sempre percebi de que é falado de que a Catirina é um lugar... Eu sei que tem toda a história, enfim, tem tudo isso. É só feita por homens, né? Não mulheres. Mas e aí? Eu me entendi enquanto uma pessoa trans... Eu me entendo enquanto uma pessoa trans e sou mulher, né? Sou uma travesti, sou uma mulher, tenho uma identidade feminina, mas eu faço Catirina. E aí, qual a dubialidade disso, sabe assim, tipo... Como é que as pessoas vão me entender? Elas me entendem enquanto um homem fazendo uma personagem feminina, ou ela me entende enquanto uma mulher interpretando uma personagem feminina, né? Que barreira, assim, como é que a gente... Porque é uma barreira, é um limite, né? A Ashley, por exemplo, que é a Catirina, como é que as pessoas entendem esse lugar da Catirina? Se não é permitido às mulheres fazer, né? Mulheres cisgêneras fazer a Catirina. Se não, pelo menos agora já está começando a mudar, mas durante um tempo não. E como era que as pessoas trans eram enxergadas, vistas, né? Ainda assim como identidades masculinas ou femininas, sabe? Tem esse lugar. Tem uma coisa assim, não sei se vocês tinham para falar sobre isso, mas assim, na verdade, a cultura da Catirina, a história que fala, é exatamente uma coisa que eu falei parecida com as Cambindas. Era um homem que se vestia de mulher para enrolar as pessoas. Em alguns lugares fala assim, que dizia que estava grávida para ganhar donativos, ou para comer a língua do boi, ou o rabo do boi. Era um que fazia isso. Em outra parte da história, porque são lendas, então outra parte da história diz que era uma mulher negra, mas o marido negro, que tinha o outro que era o pai Francisco, ou o Bastião, que ficava ali, que era a sombra do Mateus, e ali ela ficava grávida e desejava a língua do boi, de verdade. Então, na verdade, não existia, a gente criou uma história de dizer que a Catirina não pode ser mulher, mas a Catirina não podia ser mulher, era em cada grupo, tinha uma relação de grupo para grupo, eles queriam que fosse um homem, porque era mais engraçado,
O homem brincava mais, ele podia dar pulo, e a mulher já é mais singela. Tem poucas mulheres que pulavam, que tinham habilidades assim, que dava chute, que jogava, que se embolava e tal. E tem mulher que tinha isso. Você pode ver hoje nos concursos, tem 2, 3 bois e outros que já tem mulher. A mulher que é a Caterina, mas não é exatamente uma regra. Isso nem consta em concurso assim, como regra. Tem que ser um homem. Mas Pode é ser porque é mulher. algo já embutido, né? Já foi algo incutido, assim, que ainda tá sendo desvinculado, né? Tá sendo destruído aos poucos, né? Sim, Assim, tipo, sim. como você mesmo colocou agora. Ainda nos concursos só são 2, 3 bois, né? E aí é uma problematização, sim. Porque, pelo menos pra mim, por exemplo, hoje o lugar da... A gente entende, por exemplo, quando eu tô falando desses lugares das raízes e enfim... Ali, sim, deixa eu dizer, minha gente, vocês podem conversar a qualquer momento, tá? É realmente uma conversa, vocês. Aí você vai ver um diálogo. Senão eu vou ficar só fazendo perguntas e não é um lugar de pergunta e resposta, né? É de verdade uma conversa, uma interação. De que, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente consegue pensar o que é transfake, né? E aí a gente entende que, por exemplo, isso eu estudando, enfim, e lendo coisas, muitas coisas, né? Hoje é nesse lugar de transfake, mas que na época não se entendia como um transfake, porque não era não era permitido a mulher fazer, né? O homem tinha que encabeçar ali, fazer aquele papel, né? E aí, que enfim, era um lugar de representação das mulheres cisgêneras. Hoje, entendendo que esses lugares onde homens se vestem de mulheres, a depender do que seja, há uma problematização nisso, né? Há um lugar, porque não é chegar e se vestir só de mulher, né? É pensar qual o sentido disso, qual o sentido do se vestir de mulher, e pensar se eu não, naquele momento eu estou ridicularizando alguma corpa, ridicularizando alguma existência, né? Porque é muito comum, por exemplo, no carnaval, inclusive, né? A gente vê por aí em blocos, né? Aqui tinha as virgens, né? Enfim, existem ainda vários desses blocos. Ainda é uma cultura do carnaval, por exemplo, homens se vestirem de mulher, enquanto na verdade durante todo o ano eles estão ridicularizando essa identidade feminina, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. O Brasil é o país mais violento, né? Assim, tipo, é um país super violento com mulheres cisgêneras, com mulheres trans, enfim, é um país violento com a identidade feminina. Mas aí chega no carnaval aquele homem que agride sua mulher, que bate na sua mulher, que espanca uma pessoa trans, que espanca uma bicha afeminada, que espanca isso, que faz isso e aquilo, se entende no direito de utilizar-se daquela identidade e ridicularizar, né? Assim, tipo, A tiração de onda, né? isso, fazer esse lugar da tiração de onda, da ridicularização desse indivíduo, né? Desse Continuar a novo. agressão, na verdade. Então, é mais uma agressão, né? É. Então, por exemplo, isso é cultura, né? É uma cultura Pode, né? enraizada, né? Tipo, é permitido, é uma cultura machista, é uma cultura LGBTfóbica. E aí agora é a gente pensar de como, por exemplo, através das nossas ações, através dos nossos brinquedos, né? Através dos nossos, enfim, das nossas falas, das nossas conversas, como é que a gente consegue barrar isso? Como é que hoje a gente consegue barrar esses lugares, esses discursos, né? Essas ações? Porque ainda é muito, muito comum, né? Por exemplo, aqui em Arco Verde a gente vê isso sempre, né? Assim, é uma coisa super comum de acontecer no carnaval. Então, como é que a gente... primeiro é pensar se a gente se sente responsabilizado por isso, né? Se a gente fomenta isso de alguma forma, né? Enquanto pessoas produzentes de cultura popular, né?
e como dentro do nosso espaço da cultura popular a gente consegue barrar, né, esses discursos. Barrar os discursos que são racistas também, né? Barrar os discursos que são machistas, LGBTfóbicos, assim. Quais são os espaços dentro do nosso grupo que as mulheres trans estão ocupando? Porque aí também tem um outro lugar que a gente é um lugar de acolhimento. Eu não duvido disso, sabe? Eu não duvido, porque foi o lugar que me acolheu, né? A cultura popular. Se eu estou hoje em outros lugares, né? Hoje eu me entendo enquanto um artista visual, mas antes não sabia nem o que era uma galeria, sabe? Assim, e se hoje eu sei o que é, enfim, se hoje eu estou inserida em outros espaços, eu devo agradecer à cultura popular, eu devo agradecer ao Boi, eu devo agradecer a você, agradecer a Márcio, agradecer a Romualdo, que me abriram estes espaços, né? Essas portas. Mas pensar, por exemplo, em formatação de grupo, em divisões de tarefas, em lugares assim. Onde é que as mulheres estão inseridas? Onde é que os homens estão inseridos? E onde é que as pessoas LGBTs estão inseridas neste espaço, sabe? Porque pra mim, ainda é comum, por exemplo, em Arco Verde, ver que tem pessoas, principalmente gays, né? Homossexuais nesses espaços de poder, né? De poder que eu falo, nem é superioridade, porque isso não é um lugar defendido pela cultura popular, né? Que é uma cultura que é de igualdades, né? A cultura popular. Mas ainda são pessoas que estão no espaço de determinar tarefas, né? Porque também se não tiver essa pessoa que faça isso, as coisas não caminham, né? Mas e aí, pensar quando a gente vai determinar essas tarefas ou quando a gente vai construir um corpo de pessoas que vão pensar as coisas. Quem são as pessoas que a gente tá chamando para estar ao nosso lado, né? Com quem é que a gente conta para construir? Que é super comum. E aí agora não estou mais falando somente do lugar da cultura popular, mas da cultura em geral, do que acontece em Arco Verde, né? Que esses espaços, eles são dominados ainda por homens, né? Por homens cisgêneros, brancos, grande maioria hétero, mas quando não hétero, gay, um outro gay, preto, um outro, né? Assim, tipo... Aí nesse lugar, ainda nesse lugar, a gente consegue ver poucas oportunidades, né? De pessoas que estão, por exemplo... e aí eu digo por mim, sabe assim também, num lugar de que... A gente acabou de viver um lugar da Aldir Blanc, mas quantas pessoas me convidaram para estar em seus projetos? Quantas pessoas convidaram a Ashley? Quantas pessoas convidaram a Randara, Jean, Matheus, Tiago, sabe? Como é? Então, será que adianta a gente pensar uma desconstrução do que está embaixo, sem pensar um derrubamento do que está em cima? Sabe? Porque as pessoas, como é uma pirâmide, e eu não entendo o derrubamento disso começando por baixo. Para mim, a cabeça é quem tem que ser decepada para que as outras coisas consigam ser inseridas dentro dessa pirâmide. Cortem a cabeça. Isso. E aí, isso também é um outro lugar, né? Assim, dentro da cultura popular, dentro de outras culturas, enfim, dentro de vários espaços. Então, como é que vocês se sentem diante disso? Agora, uma pergunta mesmo, assim, tipo... existe esse lugar das oportunizações? Não existem? Como é que vocês se entendem no lugar mesmo assim da cultura popular? Se sentem oportunizadas? Eu sei que existem diante de alguns grupos oportunizações, né? Mas eu entendo que uma andorinha só não faz verão, né? E aí eu mesmo estou em vários lugares, né, em várias conversas, me entendendo em lugar de cobrança. Mas a gente precisa cobrar,
E a reparação? Uhum. E a reparação? E aí, sugar Arco Verde, eu tô falando para Arco Verde. Estou falando para cidades de artistas caretas e covardes. Mas é bem polêmico isso que você tá falando, é muito polêmico com certeza as amigas têm um monte de informação aí para jogar. Eu tenho, vou ficar calado, senão eu falo com todo mundo. É isso mesmo, sabe, assim, em que momento a gente se sente inserida de fato na cultura? Sim. Quando a gente vai pro lugar da cultura popular, o lugar que a gente mais se sente inserido, né? Tipo, quando você coloca a mesma questão, teve o LAB, né, a Lei Aldir Blanc, várias pessoas foram aprovadas. A gente, pouquíssimo, acho que 2, 3, assim, de cultura popular mesmo. Aí quando a gente fala de se inserir, eu sim inseri a Ashley no meu projeto. Claro, porque a gente tá nesse mesmo lugar. Uhum. Mas quando a gente sai daqui para um outro campo, né, que a gente sabe de onde nós estamos falando, já não tem isso, não existe. Não existe Obrigado. esse lugar de reparar, de reparação. Ninguém repara, ninguém vê. Mas a gente tá nas comunidades, a gente tá nas praças, a gente tá na rua, a gente tá rodando boa, a gente tá capacitando, a gente tá procurando todo o tempo. E não tem essa reparação, não chega. Então, E até acham até que a gente tá fazendo um trabalho feio. Nessas coisas estragadas, que a gente não tem material bom, que a gente não sabe construir. Fala das crianças, porque acha que tem que chegar todo mundo ator formado. E não é. É toda uma construção, é aos poucos. Como você fala da pirâmide, sabe? A gente também tem isso. Chega e a gente vai construindo. Eu acho isso. obrigado. Interessante esse lugar da reparação que tu fala, do reparar. Que. Ui! A louca. Eles não reparam tanto no sentido de reparar, de ver, né? Enfim, do nosso lugar, assim, de enxergar, porque várias vezes eu me sinto invisível, como não reparam no sentido de dar oportunizações, né? Exatamente. Então tem toda essa ambiguidade aí nessa fala, né? Dessas reparações, porque a gente não... É invisível, mulher, é invisível. Não tô indo pra Marvel. Eu vejo uma coisa assim, sabe, quando fala do invisível, e assim, é um questionamento Precisa não. que a gente sempre conversou, né? Eu vou ficar mais fresco, né? Uhum. Eu fico mais fresco. Alô. Então, eu vejo muita coisa assim, sabe, Gabi, Gena, eu vejo muito assim, porque é uma discussão ampla disso, de dizer. Eu parei até de falar assim, nesse sentido, mas é difícil você, de fato, saber que tem as oportunidades que vêm nos editais de nos inserir. Que eu tenho que ser negra, que eu tenho que ser indígena, que eu tenho que ser trans, eu tenho que ter um gênero bem identificado ou não, mas pela sua classificação. E isso fortalece, isso força os brancos, héteros e tal, e para que eles tentem entender que tem que nos inserir, nem que seja numa pontinha, sabe? Nem que seja pra estar ali como apoio. Mas isso, Ashley, também eu não sei nem se isso é bom, na verdade, eu sei se é ruim. Porque, na verdade, eu entendo que quando existe esse lugar das cotas, né? Que são para as pessoas pretas, para as pessoas brancas, a louca. Para as pessoas indígenas, para as pessoas periféricas, enfim. São para que estas pessoas estejam encabeçando os seus projetos. São para que essas pessoas não estejam submissas às outras pessoas. Então não adianta eu construir o meu projeto, que aí eu digo um lugar de fala, que é sobre representatividade, né? Representatividade, várias vezes, também é armadilha. E a gente várias vezes cai na armadilha da representatividade. Exatamente. Que é o lugar de que eu vou chamar a Ashley para o meu projeto porque ela é uma pessoa que é travesti, é preta, é periférica, é isso, é aquilo, pronto. Ela é a representatividade do meu projeto. Mas Ashley é Ashley. E o meu vai estar onde? Sabe? Assim. Não, e as outras? Né? Sim. Você representa somente a você como eu represento somente a mim. Exato. Né?
Então, por várias vezes, o lugar da representatividade também é um lugar de armadilha. Agora, se você é a dona do projeto e você, enquanto uma pessoa trans, que é basicamente o que a gente faz tua equipe toda de pessoas trans, aí sim é um projeto de representatividade. Sim. É um Não projeto que única, né? acontece e é que é um projeto que está coletivo, né? envolvido, que entende o que é esse lugar, Exato. sabe? E aqui em Arco Verde, eu acho que não vou nem falar só de Arco Verde, eu acho que no estado de Pernambuco, no Brasil, a ideia é somente essa, né? De que aí, na verdade, é mais um lugar de subalternizar as pessoas se sentirem eu vou colocar a Ashley, mas qual é a função que eu vou dar pra Ashley no meu projeto? Apoio, Ela tá com representatividade ali, né? Mas a função dela só é aquilo. sabe? Qual é a função que a Ashley vai ocupar no meu projeto? Ou então eu espero que no final você vai como convidada. Segunda opção. Não, mas é Porra, justamente isso. Ou- Nós somos sempre esse lugar. Pode falar, Matheus. Ou se não, colocar a pessoa, o projeto ser aprovado, mas não dar execução, fulano, mesmo que ela quisesse realmente fazer, dizer não, ela não quis fazer, pegar e só assinar aqui. Sim. Pois e ela é. simplesmente ser retirada do projeto. Então, existe isso, e aí por isso, Everaldo, que eu digo que eu não sei, na verdade, se isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, porque, na verdade, talvez se eu tivesse pensado essa estratégia de cota, eu teria pensado de uma outra forma, que, na verdade, as cotas, elas aconteceriam para pessoas que estivessem propondo, né, ou se a equipe fosse 70%, Dessa né? qualificação, né? Que não é qualificação, mas enfim, de pessoas que atendam essas especificidades de projeto, né? Mas pede qualificação quando existe Sim. uma equipe principal. Né? Pronto, que atendesse 70% fosse preta, LGBT, não sei o que, porque aí sim, né? Mas eu vejo muito projeto por aí que 99% de pessoas brancas e uma pessoa preta inserida, e porque tem uma pessoa preta, aprova. Eu gosto assim, na verdade, assim, eu vou falar por nós, que quando o Gena falou exatamente a respeito no sentido de que a gente chama para o nosso projeto, porque a gente se entende, a gente sabe como é que funciona. Eu acho que são dois caminhos aí. Esse, quando fala, é claro, sendo a pessoa que protagoniza, é excelente, porque ela vai trazer toda a gente chama escória, porque é isso que nos tratam, assim, não, são a escória, a parte podre, as favelas, os favelados, os pés descalços, as travestis, enfim, todos que eles podem nomenclaturar de uma forma degradante Então, quando eu citei no início a respeito de colocar uma pessoa, quando tem que ter pelo menos alguém que tem esse gênero e que compõe isso, ou que tem essa cor e tudo mais, honestamente, eu também, não é que eu achei ruim, não. Eu acho bom, porque eles têm que engolir. Se eu estiver na equipe principal, digamos, sendo travesti, eu estiver na equipe principal, ele já está dizendo, só vai tirar se eu tiver minha assinatura. E se mesmo se existir fraude, existe avaliação para isso. Então eu estou lá. Eu vou estar no meio dos héteros, sim. Eu vou estar no meio dos brancos, dos negros, sim. Eu vou estar lá presente, então me engula. Então é uma forma de dizer assim, estou aqui. Me chamaram, vou cumprir a minha função. Quando são as pessoas falhas e canalhas, elas tiram. Mas quando são as honestas, elas mantêm, porque a comunidade deles se entende. Como eu falei, dignamente, como você usa a palavra, com certeza, protagonizando é bem melhor, porque todo mundo se entende. Mas aí gera uma coisa também, como por exemplo a gente fala, por que eu vou numa festa? É lógico que politicamente a gente se resolve. Hoje é uma conversa mista. Hoje estamos falando sobre gênero. Mas não tinha que vir só travesti. Não tinha que vir só gay, né? Existiam outras pessoas com outros gêneros. Estava aberto para abrir para todos. Então, fica parecendo a missa, se tiver só aquela linguagem, só aquilo ali. Então, aí existe um preconceito também. Eu quero só o meu povo desse jeito. Quando a gente fala na favela, a gente sabe a diversidade que a gente tem conta do nosso povo.
entre católicos, evangélicos, indígenas, negros, candomblecistas, juremeiros, bichas, travestis, brancas, negras, índias. Então a gente tem tanta diferença e é isso que nos faz diferente, porque a gente está nas comunidades onde a gente se acolhe. Quando a gente fala de projeto mesmo, é porque, de fato, eu entendo você totalmente, entendo todo mundo que a gente, quando todo mundo fala, porque muitos projetos, por conta de uns que são, já essa palavra, acadêmicos, e que tem uma posição, assim, uma posição legal, onde é bonito, branco, fala direito, ou então é branco, ou então é negro, cheiroso e presencial, sabe? Não é aquele sandalinha que chega rasteira. Então chama a atenção. A boa palavra, a boa dinâmica, o bom envolvimento constrói todo mundo. E quando chega o negro ou a travesti que fala pro modo e pros quê, ela é vista diferente, porque ela não estudou, porque ela não tem isso. Então vem muito disso, dessa cultura. É uma cultura louca e é onde a gente deixa as pessoas com elas fiquem parecidas, elas se compactuáveis, para que tenha as diferenças de classes, mas que a gente se compactue por igual. É por isso essa conversa mesmo do se entender, né, de como, porque e tem que os outros entrarem. E também foi por isso que a gente começou a dizer, nós temos que fazer nosso lado. Estamos caindo por terra porque quem está tomando conta é a aristocracia. Tem outra palavra que diz bem a mais do que aristocrática, mas que a gente esteja protagonizando. Tu acredita que eu sou branco, mas eu não gosto de ser branco. Nunca gostei, eu odeio ser branco, me perdoe. Deus me deu isso. Você é uma pérola negra. Tem até canção e tema. Mas é por aí, tu tá entendendo um monte de informação que rola nisso. Senão a gente vai falar imensamente coisas. O lugar de protagonizar, né? Por exemplo, esse o lugar que você está me proporcionando a Ashley, a Jean, a Matheus, assim, a Randara, né? Agora sim, nós estamos no lugar de protagonização, né? Desse espaço. E justamente porque nós estamos no lugar de protagonização, que eu já falei horrores, porque ela é assim. Eu queria ouvir de vocês também, minha gente. Por favor. Avalem. Eu prometo não falar mais. E aí? Não, porque eu falei pra mim o que eu acho. Isabel tá dando as manhas. Que não falaram ainda. Ele falou uma pergunta, a Gabi falou uma pergunta, perdão. A Gabi falou uma coisa tão legal, que foi exatamente do entender desse universo de acolhimento nas manifestações que vocês disseram que estavam. Como é esse acolhimento? Eu ia falar até da questão quando falou do carnaval, que os héteros, né, passavam o ano todinho ridicularizando a gente, né, já quando chegava o carnaval faziam isso ainda mais. Mas assim, eu me sentia liberdade pra ser um pouco, era só um pouco. Não era nem um terço de quem eu sou hoje no carnaval. Porque eu usava até o carnaval, a época festiva, como desculpa. Se alguém chegasse em mim pra questionar a minha sexualidade, entendeu? Eu dizia que era porque era carnaval, tava todos os homens se vestindo de mulher, tava... E também por causa do preconceito que eu sofria, até dentro do meu lar mesmo, pela minha família, por membros da minha família. Então eu só senti essa liberdade no carnaval, de ser um pouquinho de quem eu realmente sou, entendeu? Eu ia até falar essa questão na hora que tu tava falando. Eu acho assim que a gente tem que também identificar qual é a intenção de cada pessoa, porque podia ser até do mesmo jeito que tem hétero ridicularizando a gente, né, na comunidade LGBTQIA+, pode ser que tenha pessoas, tenha um homossexual por trás daquela roupa de mulher, entendeu? Era isso. E tipo, que tá sentindo liberdade assim como eu sentia também. Só ali naquela época do ano, do carnaval. Que pode ser quem ele é e também dar desculpa que é porque é carnaval. E passar o resto do... Grito de socorro. O resto do ano, tipo, sabe, dentro do casulo, dentro do limite. Eu já ouvi de membros da minha família de que eu podia ser gay. Você pode ser gay, mas você tem que ser quieto. Fale, mas não fale alto. Discreto, né? Discreto. Entendeu? Fale, mas não faça gestos. Uau.
seja... Engessado. Então queriam me botar dentro de um limite que eu sou muito grande e não cabia ali. Opressão. E queriam me oprimir. E eu ficava pensando, quando eu tinha 8 anos, eu ficava pensando, meu Deus, será que um dia isso vai mudar? Eu vou poder, tipo, ser quem eu realmente sou, sem precisar estar me limitando ao que pessoas da minha família queriam, sabe? Mas parecia ser um futuro tão distante que teve vezes de eu perder as esperanças. E aí eu admirava muito, admiro ainda Everaldo por ser uma pessoa, sabe, tá na cultura popular e é quem é, entendeu? Tava lá dando a cara a tapa e eu me inspirava muito. Eu fiquei encantado mesmo numa vez que eu vim aqui na estação e eu comentei com o Sandra que eu vi um salto transparente. E eu fiquei encantado, eu fiquei louco pra usar. Mas eu ficava pensando, o que é que, sabe, minha mãe vai pensar, meus pais, todas as pessoas que eu tenho que fingir ser quem eu não sou. E eu fiquei encantado. Até perguntei a ele se era dele, se ele se montava e etc. Aí assim, eu sempre olhei as pessoas, sabe, que estavam ali na linha de frente e eu me inspirava nelas. Tava pensando, eu quero ser como ele, quero um dia ser quem eu sou sem me preocupar com o que as pessoas vão pensar, com o que elas querem pra mim. Que demais. E como a cultura popular te ajudou nesse processo? Como eu disse, eu me sentia liberto somente num carnaval e saía no boi do meu irmão. Nós dançava, pulava, dava estrelinha, fazia O famoso tudo. boi boiola. O famoso boi boiola. E agora eu tô sentindo mais de liberdade ainda num boi maracatu de Everaldo, que eu vejo que tem pessoas como eu e que me acolhem, sabe? Que a gente, eu sinto muito isso, o acolhimento com todas as pessoas que vêm com a comunidade LGBTQIA+, e também da comunidade periférica e etc. Então é muito, muito importante pra mim. Eu me sinto em casa, eu sinto como se eu estivesse na minha casa e protegido pelas pessoas que estão ao meu redor, entendeu? Que chegaram a atingir mim também e que eu tô chegando agora, mas que eu sei que sempre vão estar protegendo ali, sabe? Sinto um grande acolhimento aqui. E é interessante que o boi boiola, né? Esse é o boi boiola, mas quando você vai lá, o único boiola que tem E era somente eu. Tudo é hétero. E também é por causa das piadinhas, sabe? Porque o nome do boi boiola, e eu tinha vergonha de ser o único boiola. E hoje não. Não é isso? Hoje virou o maior, sátira, né? o jogo virou. Ela vai levar o sangue. Hoje ela Hoje assume que hoje é ela quem assume que só dá as ordens. Então Então é isso. aconteceu uma virada aí nesse jogo. E aí, minha gente, quem tem mais alguma coisa pra pontuar? Também referente a essa parte do carnaval, né? Vou falar da minha... Primeiro meu mesmo. O meu pai, ele usa essa estratégia também. No período de carnaval, bora sair maquiado, bora sair na rua vestido de mulher e bora beber, farrear. Mas durante o resto do ano é preconceituoso. Eu mesmo expulso de casa por conta dele, quando ele descobriu que eu era homossexual. Ele pegou em conversa com uma pessoa, aí pegou e me expulsou de casa. Nisso, o meu abrigo que eu consegui foi a cultura popular. E foi junto com o Boa Estrelinha, que até hoje eu continuo com ele. Então, é aquilo. De um carnaval que a minha família é preconceituosa, também vem a parte. Minha mãe, depois que eu fui expulso, teve que retornar para casa, porque eu tinha que sobreviver de alguma forma. Não ia viver na casa do meu irmão para sempre. E foi quando começou a parte religiosa. Minha mãe é católica pra caraca. Bora botar pressão que ser gay é coisa do diabo, você tem que morrer, você tem que ir pra igreja, bora fazer missa dentro da sua casa, você tem que rezar, tem que ficar ajoelhado em caroço de milho e bora-se embora. Aí foi quando eu era católico na época, foi quando eu realmente desisti de ser católico e foi quando eu disse assim, pronto, eu
vou me ingressar na parte de espírita. Foi quando eu realmente comecei a frequentar a igreja espírita. E aquela parte. Meu pai, a gente era dois estátuas. Eu não olhava pra cara dele, eu não olhava pra minha. Então, mas tinha que viver dentro da casa até aí eu completar meus 18 anos. Minha mãe coloca até hoje mesmo vários, coloca como eu falo, vários gays que existem na cidade, que estão lá em cima. É professor, é vereador, tem a sua casa, é gay, mas tem dinheiro e é respeitado pela sociedade. Porque Então, tem dinheiro, né? porque tem Não é dinheiro. porque é gay, é porque tem dinheiro. Então você né? tem que seguir eles. Mas quando você realmente vai ver quem realmente é eles, enfim, tem uma história de quem eles realmente foram antes, até onde está agora. Mas ainda surge aquela parte. Você é gay, mas eu prefiro que você realmente se case, tenha filhos e me dê netos. Mas querendo ou não, ainda continua esse preconceito na minha própria família. Dá pra casar com outra bicha, adotar e dar netos. E dá todos os netos pra ela criar, então só dá entrega. É. E... babado. E daí eu acabei saindo, foi no São João, acabei saindo, não consegui aguentar a pressão psicológica desde 16 anos de idade, com um pai preconceituoso e uma mãe, querendo ou não, católica, botando pressão no filho, ou aceita Cristo em alma, ou você é o cão. Aí eu preferi sair de casa e foi quando eu realmente me entreguei na cultura popular. Tô até hoje. E a partir disso. E vem a outra parte também. Além de ser gay, é macumbeira. Eu sou a Que ovelha horror! negra da família. Mas hoje em dia eu comento até com o Everaldo, as pessoas mais próximas. Eu fui a primeira gay da família, de parte de mãe e de vó, que abria as portas. Hoje a minha família já tem 3 gays. Tá vendo? Vale a pena, né? Tá vendo? Que ótimo, Parabéns. né? Então é isso. Abrindo Então, portas. a partir disso, assim, tipo, a partir desse lugar, tu teve que sair de casa, né? Foi expulso. Aí tu se encontrou com a cultura popular e a religião também, né? Que também é popular, né? Que também é de matrizes africanas e que a cultura popular, quando a gente tá falando de boi, de coco, enfim, né? Está integrada a esse lugar da religião, né? A essa religião, né? Tudo entende-se como uma cultura afrodescendente, né? Afro-indígena descendente. Então, é muito chique, assim, porque você coloca 2 lugares. Eu acho que na verdade todo mundo, né, é macumbeiro, né? Então também tem esse lugar da religião, né? Que ainda tem um lugar da religião que aceita, mas aceita meio lá, meio cá, né? Enfim, é muito polêmico, um assunto bem polêmico, né? Porque eu também fico muito... E aí já jogo também pra... Porque também é um lugar da cultura popular, né? Que é... Eu aceito, mas eu aceito conforme as minhas determinações, né? Eu vou lhe aceitar, mas aí você tem que fazer o que eu quero, né? Que tipo de aceitação é essa, né? Né? Não é, né? Você não tá aceitando, né? Você tá ali entendendo talvez que se eu não aceitar eu tô sendo preconceituosa, né? Porque as pessoas dizem que eu posso ser presa por isso. Então eu vou aceitar, mas aí ela vai ter que fazer tudo o que eu quiser. Não é assim não, sabe? Você vai estar algemada, né? Só aqui, ó. Entendesse? Então, e é um lugar que também pode acontecer, né? Assim, tipo, no lugar das culturas populares também acontece ainda, né? Enfim, muito polêmica ela. Mas eu queria ouvir mais, assim, de vocês. A minha primeira vez foi quando eu era pequena, que eu estudava. Sempre fui afeminada desde criança. O único problema que tinha, no meu caso na minha casa, era o couro velho, meu pai, né? Que faleceu já.
E foi quando eu comecei a me soltar mais, que problema com mãe não tinha, que era liberal. Eu pegava até a roupa dela pra vestir os vestidos. Tudo. Ficava dançando. Em Com a cima da blusa na laje. cabeça, em cima da laje de um bar. Logo. Aí eu fui me desenvolvendo, deixava o cabelo crescer, aí depois me desmontava, aí vestia de hominho. Até me descobrir como a travesti, né? Fui acolhida também em terreiros de matriz africana, onde passei um bom tempo morando no Ilê, em vários, na verdade. E em questão de preconceito, essas coisas, em casa não sofri muito, porque não tinha muito, assim, porque só da minha irmã, da parte de mãe, que ela era o beijo de 7 cabeças, mas eu não deitava. Cortou 6, ficou só uma. Ficou só a dela. E a minha, né? E depois fui me vivendo, né? Conhecendo o mundo, a cultura popular, né? E sempre nos terreiros. Que era onde me acolhiam mais. Assim. Que não teve problema nenhum comigo diante da minha descoberta. Mas a cultura popular sempre abriram. Tem alguns ali, né, que dizem, não sei o que. Mas eu tô lá fazendo. Batendo o pé no chão e dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Também. Homofobia sempre. Nas ruas. Até levava pau. Dos homofóbicos mesmo, né? Recentemente também levei um, né, que é de um homofóbico que veio com a minha irmã. E é isso. E hoje eu boto a cara no sol, querida. E tô aí. Um pé na frente sempre, a cabeça erguida. Sempre. Isso é muito importante, né? Muito forte, assim, esse lugar, como tu diz, né? Dos terreiros, assim, Sim. que sempre te acolheram, né? Queríamos que fossem todos, né? Como seriam Fora a bom, né, se associação, todos- né? Que desde pequeno também, a Associação Cultural Boi Maracatu, que desde pequeno eu faço parte. E tô até hoje, é onde as portas estão sempre abertas pra mim e para todas as amigas que vivem com a gente. Chique. Então, é isso, sabe, assim, tipo, então, são esses os lugares, assim, você coloca 2 lugares, né, que são 2 lugares de terreiro, né, porque a cultura, o boi é feito em terreiro, o boi é de terreiro, né, então, onde se apresenta, na verdade, vira um grande terreiro, né, tudo acontece a partir disso aqui, né, Terreiro. a partir do Que é chão. onde a gente vem buscando né? força pra estar A sempre partir firme e disso, forte. né? É essa energia que nos alimenta, né? Que nos possibilita estar em pé e enfim, caminhando, passando por cima de muitas coisas, mas nunca nós estamos acima, né? Nós não estamos por cima, né? Da terra, porque depois nós vamos estar lá embaixo, né? Então, Foi aí. vai, pode continuar. Foi aí que eu comecei a quebrar as versões do rosto, não tenho silicone de corpo. Então, é isso. E que bom que se fosse tudo assim, né? Seria, enfim, 1000 maravilhas, né? A gente não Bandeira encontraria branca. isso. Bandeira preta também, né? Que a gente não encontraria muitas advertências, enfim, nesses lugares. E, enfim, quem mais quer falar? Alguma coisa? A Nada tá a fim de comentar algo. Vai chegar. Vai chegar, né? Pronto, na verdade, eu acho que assim, tipo, todas as provocações que vieram, assim, quero dizer que eu não pensei muito em construir uma narrativa, porque acho que não é isso, sabe? Eu acho que as coisas partem do natural mesmo, do processo de conversa mesmo. Acho que a partir de coisas que a Everaldo talvez colocou e aí me atinou pra uma coisa, coisas que a Ashley coloca, ou coisas que eu falo que chega pra vocês também. Eu acredito numa conversa assim, sabe? Assim, tipo,
Eu não acredito em coisas. Quando eu falo de coisas esquematizadas, eu não tô dizendo que nada tem que ser esquematizado, não, sabe? Tô principalmente nesse lugar de roda de conversa, porque talvez se a gente esquematiza muito, né, a coisa fica muito mecânica. Foge de rota. Eu faço direto isso, foge dentro da rota. E fica muito mecânico e fica aquela coisa de ninguém na verdade se entende, né? Que aí elas começam a soltar um monte de referência que não importa pra nada muitas vezes, né? Assim, né? Que é como eu falo mesmo, assim, do que adianta ler Shakespeare, estudar Shakespeare, se as pessoas estão passando por outras coisas, elas não sabem nem quem presta é Shakespeare, sabe, assim, tipo. Então, quem sabe, é importante conhecer, porque é a história, né, é parte da história, enfim, tipo, mas, e aí, né, quem é, e mudou o que minha vida? Sabe? Então é isso, acho que é melhor do que apresentamos Linda Quebrada, né, que tem uma linguagem nossa, que é nós, né, que chega de fato, né, que é cru, né, por vezes também, mas que quando abre a ferida, ela também ponteia, sabe, ela também faz curativo, ela também acalenta. Assim como várias outras artistas, né, assim como você, Ashley, assim como você, Matheus, você, Randara, enfim, Jean, você, né, que eu entendo, por exemplo, todo esse processo aqui, ele foi muito cru agora, né? Porque, principalmente comigo, assim, tipo, é isso, sabe? Eu gosto de ser crua mesmo, assim, eu gosto de rasgar mesmo, sabe, assim. Não me importo com as polêmicas, não me importo com o que as pessoas vão pensar, eu me importo com o que eu penso de mim, sabe? Eu me importo com o que eu me construí, e se eu estou conseguindo manter uma boa comunicação com os meus, com as minhas, sabe? Se o que eu estou fazendo de alguma forma está agregando nos meus e nas minhas, sabe? Assim, não é para atingir. Eu sei uma coisa que eu falo muito, e ontem eu falei numa outra roda de diálogo que enfim, não estava participando como convidada, mas a gente se convida, né? A gente chega nesses espaços. De que eu sinto que às vezes a gente tá falando só pra nós mesmas, sabe? Algumas coisas, a gente tá sempre nesse lugar e a gente não tá chegando em outras pessoas. Mas ainda assim existem coisas que ainda devem ser conversadas somente entre nós. Porque talvez nós não estejamos tão preparadas de si, sabe? Assim, tão alimentadas de si, pra chegar nas outras pessoas, sabe, assim, tipo, e eu acredito muito nesses encontros, nessas conversas, como estratégias de sobrevivência, né? A gente hoje fez nada mais, nada menos do que traçar estratégias para sobreviver, né? E uma dessas estratégias que eu acredito e que para mim é esse topo, é isso, é essa articulação, sabe? É a partir disso que a gente consegue construir uma rede, né? É a partir de quem tá vendo e que vai compartilhar, assim eu espero, sabe? É a partir de muitas outras coisas, né? E como eu disse mais cedo, como eu pontuei no início, eu não acredito numa política de pirâmide, né? Eu não acredito nessas coisas onde tem uma pessoa lá em cima mandando em tudo, né? E outra estratégia é acabar com essa pessoa de cima, sabe? Talvez construir um outro tipo de política. Talvez não, construir um outro tipo de política, né? É construir uma política, é construir ações onde todas estejam no mesmo lugar, né? No mesmo lugar de conforto e no mesmo lugar de desconforto, né? Porque não só a partir do conforto que a gente constrói e a gente entende coisas. A partir do desconforto, a gente consegue construir outras coisas, né? Entendo que essa conversa hoje, para muita gente que vai ver depois, vai ser um lugar desconfortante, né? E para outras confortantes, né? E para outras confortantes, sabe? E então, que essas pessoas que estão entendendo, que vão entender esse lugar como um lugar de desconforto, que não fique somente nesse lugar, né?
que ela, a partir dos desconfortos, pensem nas suas ações. Pensem no que elas podem fazer para que tudo que foi pontuado aqui mude. Pensem no que ela faz para contribuir. Que pensem em sua branquitude, se for branca. Que pensem em sua cis-heteronormatividade, se for uma pessoa cis-hétero. Que pense o que elas fazem, se o que elas fazem está prejudicando outras pessoas, está prejudicando outras cotas. Né? Então que seja um lugar de reflexão, né? Para as pessoas que estão vendo mesmo assim. E é isso por mim. Se alguém tem mais alguma coisa a pontuar, fica à vontade. As considerações, né? Considerações finais. Eu acredito também que realmente tem que existir a luta entre a família LGBTQIA+. Mas também a gente tem que ter uma luta entre nós, com o nosso próprio grupo. Porque tem, querendo ou não, tem classes que estão inseridas na LGBTQIA+, que tem preconceito com outra classe. Sim. E eu acredito que antes de construir uma nova lei, uma nova política, a gente começar realmente se entender. Querendo ou não, tem um gayzinho, tem vamos colocar um gayzinho, um gay que tem dinheiro e um gay que não tem. Um gay do centro e um gay da favela. Ele nunca vai querer falar com o que tá lá embaixo, porque querendo ou não vem o capitalismo. Sim. Aí você vai querer ser superior, mesmo sendo da mesma classe, sou superior, não quero saber se tu vai não. Ele vai querer se beneficiar, querendo ou não, colocando você como um escravo. Faça isso. Você tá acostumado a ganhar pouco, então vai continuar, vou ganhar o bom. Querendo ou não, também se entra em projetos. Vou colocar você como um apoio, que vai ganhar R$300 e vou ganhar meus 3.000. Aí dos seus R$300 vai vir ainda os juros, né, que vai ter que ir para a fazenda, ter que tirar nota, aí dos seus 300 vai perdendo. Uhum. E no final no final você fica lá lutando e mal conseguindo sair, porque as oportunidades da própria classe não aceita, não ajuda. Mas é justamente isso, umas coisas que eu falei, quando eu digo que a gente precisa de articulação entre nós primeiro, é para pensar essas coisas, como barrar essas coisas também, sabe? Mas olha, eu não tô muito de boa e não sou muito preocupada com essas pessoas que, mesmo gays, trans, travestis, enfim, que estão lá em cima e que acham que porque elas estão lá em cima podem sair derrubando todos, não, sabe? Eu acho que o poder emana do povo, né? E o povo somos nós que estamos aqui, estamos vivendo a periferia, estamos vivendo os nossos lugares, sabe assim, tipo. Então somos nós que temos poder sobre essas pessoas, não são essas pessoas que têm poder sobre nós. Então se a gente se entender e se a gente se organizar por aqui, quando eu falo do lugar da pirâmide, se a gente se organizar embaixo, a gente consegue chegar lá em cima juntos. Começar pela e sacada, derrubar, né, essa pessoa que tá lá em cima, sabe assim, tipo. Então também é esse lugar. Eu acho que a gente precisa pensar isso, de que eu não vou falar com ela. Eu acho que é muito mais um outro lugar, que é a gay, que é da periferia, mas ela é mais durinha, com a outra bicha que é afeminada, a travesti branca que é da periferia, com a travesti que é preta, sabe? A travesti que precisa fazer programa com a travesti que não precisa, sabe? A que não precisa, na verdade, com a que precisa, né? Então, acho que a gente precisa se organizar nesse sentido, assim, mais, assim, sabe? Entre nós mesmos, assim. É interessante isso que tu falou, que o Matheus falou isso, porque, na verdade, o preconceito e a luta contra o preconceito, ela existe, ela é épica, existe. Quando é o capitalismo, não é só porque é gay que tem mais dinheiro, gay que tem menos dinheiro, não é? É porque as pessoas são assim, independente da sua classe. Quem tem, não precisa ser gay pra fazer isso. O hétero também faz assim isso. Como tem negros também que Mesma competem coisa. uns com os outros. Exatamente, então existe essa relação, isso é épica, porque é o ser humano competitivo, isso é natureza. Mas vale muito mais a sua inteligência. A sua inteligência faz você, né? As suas habilidades, o entorno de saber o que é que acontece ao redor. Você vale muito mais. Eu sempre me questionava com isso. Se eu tivesse isso, eu era melhor.
as pessoas gostariam mais de mim. E depois eu parei com isso, porque isso era imaturidade, eu precisava acordar para isso. Quanto à vivência, é ser humano. A gente luta por direitos iguais, mas a índole e caráter é uma coisa de cada um, né? É concordante, né? Agora, outra coisa que é assim, a preocupação da nossa, que acho que fica para outra conversa, que é exatamente a inserção da nossa comunidade dentro das manifestações culturais, com as lideranças em apoio a isso, tendo como nos receber, que recebem, não existe esse distanciamento, existem certas políticas, narcisista não, coronelistas, por conta da cultura de cada um, mas quando você chega, como é que recebe? Como é que eu vou receber o travesti? Que não é o, né? A travesti, perdão. E como é que eu vou receber a pessoa com a caracterização do gênero, né? Como é que vai receber? E pela ignorância das pessoas e das nomenclaturas, eu acabei de falhar em uma vogal, mas quando você for olhar, e as pessoas que não estão acostumadas com isso. Então eu acredito que na próxima edição a gente pode pensar nisso. Gabi é a nossa convidada para que ela venha com esses esclarecimentos mesmo, que até entre nós a gente fica perdido em algumas coisas. Né? A gente fica muitas vezes dizendo como é que entende-se isso? Porque as coisas começaram a tomar uma proporção, chegou o universo de entendimento, o novo momento, o momento contemporâneo, e a gente tem que estar atualizado para isso, para a gente se defender. Então não existe luta, né, não existe vitória sem luta. E isso é uma delas, para que a gente possa se defender e dizer normalmente para todo mundo que não é só abrir a dizer eu sou gay. Não, nós somos muito mais do que isso. Essa nomenclatura de dizer ele é gay, ele tem dinheiro, ele é gay, ele tem dinheiro. Então, sempre o gay vem qualquer coisa. Vem primeiro o gay. O gay é o protagonista e o que você tem representa depois. Ela é travesti, mas ela é E depois que bonita. fala de sua sexualidade, parece que não vai Esse menino com um travesti. Que travesti bonita. Nem parece, né? Menina. E aí onde tá? Eu acho que é por isso. Eu posso fechar, se você importa? Assim, pra não sei o que E aí, se alguém tá a fim de falar mais alguma coisa, de contribuir com algo? É porque a gente encerra e eu já passo para olhar um dedo. Na próxima edição você poderia falar sobre os pronomes neutros. Sim, podemos. É isso, entra nessa. Uhum. É bom também, né? Se você aproveitar isso como temas, isso é bem massa. Então, as coisas já vão chegando. Quem sabe a partir. Esse é o primeiro pontapé, né? Na verdade, a gente pode fazer outras e outras e outras rodas de diálogos sobre vários outros temas também, assim, né? Não ficar preso, porque nós estamos no espaço da cultura popular, enfim, né? Mas também conversar sobre outras ações, né? Né? Outros lugares, assim. Que embora estejamos inseridas no espaço da cultura popular, mas a cultura popular e nós estamos inseridos em uma sociedade que está pensando outras coisas, né? Que tá com outros lugares. Então a gente pode pensar também, assim, sobre esses lugares. Assim. Claro. Enfim, mas antes de você encerrar, eu queria agradecer novamente a você, Everalda. Eva Ré. Já sabe meu novo nome, né? A todos vocês, a Randara, a Jean, a Ashley, Matheus, Thiago, enfim, por estarem aqui. Eu percebo que vocês interromperam um pouco. Eu gosto quando é pra interromper mesmo. Eu acho que o meu lugar, eu gosto dos lugares dos interrompimentos mesmo, sabe? Tipo, a gente já foi tão interrompida, né? Então, tá na hora, né? Então, é isso. Obrigada demais. Pra mim sempre é chique conversar com pessoas que estão dispostas, né, a compreender um pouco melhor. Entendo que hoje a gente estava falando para nós, mas vai chegar para outras pessoas, né, através disso. Quero agradecer ao sétimo. Uma edição especial. Ao sétimo encontro de Boi, o Sistema Hilários, né, nessa edição especial. Espero que essa parceria continue e dure por muito tempo. Tô de verdade muito feliz. E é isso, minha gente. Viva a cultura popular.
Viva as travestis, viva as bichas, vivam todas, viva os pretas, pretas, todos nós no topo, sempre. E o mais importante é cuidem das pessoas LGBTs, cuidem das pessoas pretas que participam do teu grupo, que estão com você, que estão no seu ciclo. Cuidem de suas travestis, cuidem de suas trans, porque sem o seu cuidado não sabemos se resistiremos. Uma coisa também, quando a Jornada do Conversa for lançada, vai ser em formato online. Então o próprio YouTube ele libera um chat online que as pessoas, quem quiser comentar, pode comentar. E a gente pode responder também às pessoas que quando surgem as perguntas ou dúvidas. Pronto, então é isso, minha gente. Perfeito. Alguém quer fazer algum agradecimento, falar algo? Eu queria agradecer a Gabi, né, a famosa Benedita, né, pelo esclarecimento das coisas, ao Encontro de Bois e Ursos e Similares de Arco Verde, junto com a Liga Cultural de Bois e Ursos e Similares da cidade, a Everaldo, e agradecer a minhas amigas, que um apoio muito grande que elas me deram pra mim estar aqui. E eu gosto muito das pessoas aqui e convidar as outras amigas para a próxima edição, viu? Sim. Todas convidadas, Perfeito, todas as perfeito. travas, as trans, as bichas, os gays, os héteros, vamos todos Com A, juntos, com E, com I, com numa O, só com U. carne. Eu acho, muito obrigado por ter lembrado isso. Eu que agradeço a todos vocês, em nome da Liga Cultural dos Bois, e nessa edição especial virtual, porque, como eu falei no início, nós não temos recursos. E esses recursos para essa edição e para a gente não perder nosso aniversário de edição, que seríamos 7 mesmo. Esse é um 7 que não é 7. Como é uma edição especial, a gente diz que é um bônus. É um pré, né? O 7º mesmo nós vamos fazer o ano que vem, né? Vai ser financiado pelo governo do estado, graças a Deus, é a primeira vez que a gente tentou e conseguimos. E conseguimos. E a gente acredita que outras edições conseguiremos, porque isso garante nossa continuidade, garante nosso capital, garante a sociedade mais próxima, entendendo que a gente tem valor. Porque quando o governo do estado ele financia, nós sabemos, olha, eles têm valor, porque alguém está olhando por aquilo que acredita. E a gente acredita nisso. Hoje, o Boi Boiola apresenta o Boi Estrelinha, a Catirina do Boi Maracatu, a Lausa Betânia com o Boi Arco de Ouro, ela com o Balaio, o Gina também de diversas outras habilidades, a Randara, que é uma das nossas personalidades, que já passeou por todos esses grupos aqui, sabe? Todos. Maquiadora, Outra. Cozinha, Na verdade, aqui só tem titãs, né? Que você for olhar habilidades de todos aqui, todo mundo tem um poder. E o melhor de tudo é saber que nós somos um gênero bem parecido e nós estamos fazendo a mesma coisa que a cultura popular. Se fosse trazer com todas as outras pessoas, porque hoje faltou mais pessoas por conta mesmo de outros atributos, mas são outros gays, outros travestis, são outros indígenas, são outros negros, são diversos outros que estão aí querendo estar fazendo parte disso, somando, e se não está aqui agora, está fazendo de outra forma. E a gente tira o chapéu para eles. Agora, muito obrigado. Eu vou pedir para vocês um viva no final, que eu queria que fizesse essa frase de efeito. Parece até coisa falsada, mas não é. Mas quando eu disse, mas viva, né? Sobreviva, viva. Viva, Está sobreviva, viva. né? A Liga Cultural dos Bois, a gente sempre está sempre encerrando com uma coisa que a gente diz. Vamos dar um viva ao encontro de bois e ursos de Arco Verde e um viva à vida. Vamos? 1, 2, 3. Viva!